Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. É um prazer enorme poder, uma vez mais, desfrutar da sua preciosa, da sua valiosa audiência. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu estarei falando em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu sugiro a você, ouça essa mensagem. Deus há de te edificar através dela. Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 a seguir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro do tema Lembra do teu Criador. Na verdade, essa palavra, este capítulo de Eclesiastes, Salomão está mostrando a importância que todo jovem, toda pessoa de média idade precisa atentar com relação ao envelhecimento. Todos nós que vamos envelhecendo, à medida que os anos vão passando, nós vamos envelhecendo, é natural que as forças, o ânimo, a energia, ela vai se esvaindo. E esse texto é um texto de advertência às pessoas para que elas lembrem do Senhor enquanto são jovens e que desde a sua tenra idade procurem servir ao Senhor, que não deixem para servir a Deus só na velhice, ou só quando os anos já se passaram. Porque aí você já não terá mais tempo nem força para fazer o que você pode fazer a Deus quando você é mais jovem. Então, é muito importante que a gente tenha noção de que quem vive muito vai envelhecer. E as pessoas, elas não se preparam para a velhice. E a velhice é, na verdade, um tempo que pode ser de bênção para quem se preparou para viver a velhice. Mas se você não se preparar, você talvez não terá dias muito bons. Então veja que o texto aqui diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias ou os maus dias. Que maus dias são esses? São aqueles dias que você já não tem mais a força, que você até quer fazer, mas a força já não dá mais. Ninguém pode negar que um moço, que uma moça, que uma pessoa jovem tem disposição, tem energia, tem ânimo, capacidade de movimento muito superior a uma pessoa que já se envelheceu. Mas ele vai usar aqui algumas linguagens de figura que eu quero explorar, né? Porque ele vai usar. Não é? E é muito rica as expressões que estão aqui. Ele vai dizer no versículo 2 o seguinte, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Mas permitam-me ater-me nos versos 3 e 4. Dada a exiguidade do tempo, eu quero me ater a esses dois versículos. Olha que riqueza de expressões nós encontramos nesse texto. Diz assim o verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Do que ele está falando? O que ele está falando aqui? No dia em que tremerem os guardas da casa. Ele está falando dos nossos braços. E todos nós sabemos
que toda pessoa na sua juventude possui uma disposição superior ao velho, não é? E a disposição de um jovem é fenomenal, é algo extraordinário. E Deus, através da sua palavra, através de Salomão, está aqui advertindo a mocidade, advertindo os jovens, que você deve usar todo esse seu potencial enquanto você é novo, enquanto você é jovem, não é? Os braços naturalmente auxiliados pelas mãos é símbolo, sabe de quê? De serviço. É com as mãos que nós trabalhamos. Então preste atenção no que Deus tem para você através dessa expressão alegórica, figurada. Quando a Bíblia está falando, no dia em que tremerem os guardas da casa, está falando de quando as forças dos braços já não são as mesmas. E braço, como já disse, fala de trabalho, fala de serviço. Então, se você quer fazer um trabalho, se você pretende prestar um serviço para Deus, procure começar enquanto é novo, enquanto é jovem, enquanto tem vigor, enquanto tem forças. Eu louvo a Deus, porque com 18 anos, Jesus me chamou. E desde aquela idade, hoje, já fazem 31 anos que eu estou a serviço dele. Se ele me chamar amanhã para a eternidade, eu vou embora feliz, porque já prestei um trabalho para o Senhor. E a pergunta é, e você? Você já fez o que você podia fazer para Deus? Você já se entregou para Ele? Ou você está gastando a sua saúde, a sua energia, a sua juventude com o pecado? Eu vejo de vez em quando algumas pessoas dizem assim, quando eu ficar mais maduro eu vou para a igreja, agora não. Quer dizer, quando você estiver velho, quando você estiver aposentado, né? Aí você vai para Deus. E se você não tiver a oportunidade de envelhecer? Porque tem muita gente que vive como se não fosse morrer. Vivem como não fosse morrer. E você tem percebido que tem morrido mais jovens do que velhos? Sabe por quê? Porque o jovem, muitas vezes, é imprudente. Faz coisas que uma pessoa madura não faz. Então, que você possa refletir sobre isso. Nos dias em que tremerem os guardas da casa, está falando dos braços. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, vou te mostrar algumas outras figuras aqui desse texto que nos ensina muitas verdades. 1 minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando Eclesiastes 12. Eu estou falando sobre a advertência da Bíblia. Lembra-te do teu Criador. Agora, eu encerrei o primeiro bloco dizendo das figuras que estão nos versos 3 e 4. Nos outros versículos também, mas nós estamos estudando esses dois versículos. A primeira expressão que nós falamos foi no dia em que tremerem os guardas da casa, uma alusão aos braços. Mas em seguida tem uma outra expressão, e a seguinte expressão está escrito: e se curvarem os homens fortes. O que Salomão está querendo dizer com essa expressão? E se curvarem com os homens fortes. Isso fala naturalmente das pernas.
pernas é, na verdade, os instrumentos que Deus nos deu para quê? Para nos fazer ir e vir. É com as pernas que nós temos a capacidade do quê? Do movimento. E você sabia que movimento fala de vida? E é justamente o movimento que nos deixa vivo? Pegue uma pessoa, imobiliza ela, especialmente as pernas. Imobiliza as pernas de uma pessoa. Sabe o que vai acontecer? Se ficar um pouco mais de tempo imobilizada, vai chegar a hora que quando você tirar a imobilização, vai ter que fazer fisioterapia. Porque o movimento nos deixa com vitalidade, com vida. Então, pernas aqui nesse sentido, não é? Fala justamente da capacidade de ir e vir. E tem muita gente que gasta toda essa energia para uma série de outras coisas. Tem gente que não tem tempo para Deus. Tem pessoas que a gente convida para ir à igreja, sabe o que elas falam? Quando sobrar um tempo, eu vou. Sem perceber, a pessoa não fala isso com maldade. A pessoa fala isso sem perceber a bobagem que está dizendo. Porque quando você fala que quando sobrar um tempo, eu vou, você está dizendo o seguinte: Deus vive na minha vida de sobras, de resto. Sobrar? Deus não quer sobra, Deus não quer resto, Deus quer primícias. E aqui eu quero que você aprenda isso, porque eu tenho visto muitas pessoas que não se atêm a isso, que deixa a vida passar por cima da sua cabeça, sem essa preocupação. E quando chega lá na frente, as coisas estão tudo errado, e aí ele ainda quer culpar Deus. Eu sou uma pessoa que vive de atendimento. Nós damos clínica pastoral todos os dias, atendemos pessoas as mais variadas faixas de idade, jovens, adolescentes, pessoas de média idade, anciãos, pessoas que já viveram muitos, outras que viveram pouco, mas eu tenho percebido o seguinte: as pessoas elas não querem pagar o preço de se relacionar com Deus, mas querem todas as bênçãos que advêm dele. Essa é uma verdade. E aqui está dizendo que você precisa lembrar do Senhor antes que se curvem os homens fortes. Sabe aquele movimento acelerado que uma pessoa jovem tem capacidade de andar, de caminhar, de correr, não é? De se exercitar? O velho não consegue. E quantos anos mais a pessoa for vivendo, os passos vão diminuindo. E vai chegar um momento, se você viver um pouquinho mais, você vai arrastar os pés. Eu vivia ouvindo meu pai morreu com 92 anos, e ele dizia: eu não quero arrastar os pés. Eu falei: então o senhor vai morrer cedo. E ele viveu com 92 anos, e foi até uma certa idade avançada, mesmo sem arrastar os pés. Mas quando chegou nos 85, eu comecei a perceber o texto se cumprindo na vida dele. Porque a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos, alguns porque são fortes, alcançam os 80, mas o que passar disso, sabe o que é? Quem disse isso foi Moisés, no Salmo 90. O que passar disso é canseira e enfado. Só isso. É por isso que eu preciso me preparar para a velhice. É por isso que eu tenho que viver a minha mocidade, a minha tenra idade, com sabedoria, com entendimento. Eu preciso devotar meu trabalho a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a mina, a ferrugem estraga, onde tudo aquilo que são próprios da terra pode estragar. Agora, ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não estraga, onde a ferrugem também não pode alcançar. Que Deus possa me ajudar, que Deus possa te ajudar a viver uma vida piedosa, consagrada, devotada, dedicada ao Senhor. Então, guardas da casa, fala dos braços. Homens fortes, fala das pernas. Mas existe uma outra expressão aqui que eu quero explorar com você. E em seguida diz assim, e cessarem os moedores, por já serem poucos. O que você acha que ele está falando aqui? Ele está falando dos dentes. Dos dentes. E cessarem os moedores, por já serem poucos. Olha aqui, isso fala da capacidade que nós temos de quê? De nos alimentar bem.
cada uma das concreções encravadas no nosso maxilar, né? O maxilar do ser humano e também dos animais, os nossos dentes, é que vão nos dar capacidade de quê? De trituração. E à medida que os anos vão passando, a gente vai começando a ter problemas com essa área, né? Já não é qualquer coisa que podemos comer, até porque os dentes começam a embotar-se. A Bíblia usa essa expressão, embotar. O que é embotar? Embotar é perder a capacidade de mastigar, né? O corte do fio do dente. E aí a pessoa já não tem mais a mesma capacidade, até de se alimentar. Isso no aspecto literal, no aspecto físico. Mas e quando a gente aplica isso no aspecto espiritual? Tem gente que não consegue mais se alimentar. E aqui nós estamos já falando da palavra de Deus. Tem pessoas que vai deixando o tempo passar, vai passando. Quando chega uma hora, ele já não consegue mais ter acesso à palavra de Deus. Não consegue estudar a Bíblia. Não consegue comer, se alimentar da palavra. Porque nem capacidade para ler ele tem. Então que Deus possa nos ajudar, acima de tudo, a cuidar da nossa relação com Ele. Preciso fazer um intervalo comercial. E na sequência nós vamos encerrar essa mensagem. Lembra-te do teu Criador. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando Eclesiastes 12, versículo 3 e 4. Eu li o versículo 1, mas estamos estudando o versículo 3 e 4, que tem aqui algumas linguagens de figura que ilustra o envelhecimento do ser humano. O jovem que às vezes deixa os anos passar e não serve ao Senhor, e a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador antes que cheguem os dias maus. Eu já falei sobre no dia em que tremem os guardas da casa, eu já falei sobre 5 vários homens fortes, eu falei sobre cessarem os moedores por serem poucos, mas nesse último bloco eu quero mostrar sobre 2 outros aspectos sobre a palavra. Veja o versículo de número 3, a última parte, diz, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Está falando dos olhos. Está falando da capacidade de enxergar. Então veja, isso fala dos nossos olhos. Uma das coisas mais preciosas da nossa vida é a capacidade de ver, de enxergar. Os olhos é a entrada da alma. Tudo acontece a partir dos olhos. Há um adágio que diz que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se há uma coisa que nós precisamos nos preocupar, é com a visão. E a gente sabe que à medida que os anos vão passando, que a gente vai envelhecendo, os olhos vão diminuindo a sua capacidade de enxergar. Está aqui eu já usando óculos. Até os meus 30 anos, vivia sem precisar de óculos. Não é? Uma beleza, enxergava bem perto, longe, conseguia enxergar letrazinhas pequenas. Hoje já preciso do óculos. E os anos vão passando e essa capacidade de enxergar vai diminuindo. E a Bíblia está dizendo, antes que se escureçam os que olham pela janela.
Você tem cuidado bem dos teus olhos? E agora quero mostrar uma linguagem bíblica. A Bíblia fala de visão. Quem não tem uma visão, não tem rumo. Quem não tem uma visão não consegue traçar, dar norte à sua vida. Pessoas que vivem sem rumo. Por quê? Porque não conseguem enxergar. E eu estou aqui usando uma linguagem de figura. Estou explorando biblicamente uma linguagem de figura. É por isso que a Bíblia diz, aconselho que de mim compres colírio, para que unjas os seus olhos, para que vejas. Porque se você perder a visão, você perdeu tudo. É muito difícil viver sem visão. O reino de Deus, ele, para ser desfrutado no aspecto espiritual, não é? E aqui a gente não está falando simplesmente da visão física, porque aqui, como eu já disse, é uma linguagem de figura. Há pessoas que não enxergam literalmente, mas que conseguem enxergar espiritualmente. Então, o que eu preciso? O que você precisa? O que nós precisamos? Cuidar da nossa relação com Deus antes que venham os dias maus. E eu não tenha mais a capacidade de enxergar, de ver. E isso é algo que, querendo ou não, amados, nós vamos ter que enfrentar. Mas vamos concluir a mensagem mostrando um quinto aspecto aqui que aparece numa linguagem de figura. O versículo 4 diz, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que ele está falando? Está falando dos ouvidos. Então veja que na linguagem de Salomão, ele está falando do poder das mãos, está falando do poder das pernas, está falando do poder dos dentes, do poder da visão, e agora, em outro aspecto, há outros aspectos que nós poderíamos explorar, mas eu fecho aqui, mostrando a capacidade de você ouvir. Antes que as duas portas da rua se fechem, e por causa do baixo do ruído da moedura. Isso está falando dos nossos ouvidos. A Bíblia, ela é muito contundente com relação à audição. Tanto é que quando Deus inspira João para escrever as 7 cartas às igrejas, em Apocalipse, todas as cartas vão terminar com uma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você precisa lembrar do teu Criador enquanto você pode ouvir. Porque vai chegar uma hora que você não terá mais condição de ouvir. Há chegar um momento que você já não... Há pessoas que os anos vão passando, a capacidade de audição vai diminuindo. E aqui Salomão está mostrando o envelhecimento do ser humano. Você vai esperar envelhecer para depois você servir a Deus? Então busca o Senhor. Deus está querendo que você lembre dele, jovem, moço, moça. Enquanto você pode, sirva ao Senhor. Guarde essa palavra. Talvez você que está me ouvindo e que não tem dado muita atenção a isso, Deus está falando com você. Eu preciso de você enquanto você é novo, enquanto você é jovem, enquanto você tem vigor, enquanto você tem capacidade de produção. Venha a mim. E eu vou usá-lo para o meu reino e para a minha obra. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te abençoar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabei de mostrar na Tua palavra que o homem precisa preocupar-se em se relacionar bem com o Senhor enquanto é jovem, antes que venham os maus dias e a pessoa diga não tenho neles contentamento, ou seja, nos anos de vida. Pai, ajude cada um dos Teus filhos que estão orando comigo neste momento. Olhe para este irmão, para esta irmã que precisa da Tua ajuda. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, para que cada dia nós possamos apresentar um trabalho ao Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que nós temos feito na Tua casa e na Tua causa. E o desejo do meu coração é que todos os meus irmãos ouvintes do programa Palavra de Fé
possa também prestar, Senhor, um trabalho ao Senhor, para que nós não nos apresentemos um dia diante do Senhor de mãos vazias. Em nome de Jesus eu quero pedir, ajuda-nos, Pai, fortalece-nos em todos os aspectos que nós colocamos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a minha expectativa é que você dê atenção à palavra que você ouviu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Lembre-se de uma coisa, Deus tem muito mais do que você imagina para a sua vida. Então dedique-se tempo a Ele. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível.